Imagina você entrando num porão úmido escuro, sentindo aquele cheiro de poeira antiga que chega a coçar o nariz, e de repente dá de cara com um papel amarelado, quase se desfazendo entre os dedos, escondido num buraco atrás de uma parede de tijolos aparentes. É de arrepiar, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Esse papel não era um documento qualquer. Era o que muita gente em Salvador chama de a verdade maldita do Palácio da Aclamação. Se você acompanhou nossa última investigação, sabe que a gente estava obcecado em entender por que aquele lugar bem ali no coração da Bahia tem uma energia tão pesada, tão densa, que parece que o ar fica mais difícil de respirar quando você atravessa o portão. O que a gente descobriu nesse porão não foi só um papel burocrático de cartório, foi a chave mestra para entender por que aquele prédio carrega camadas e mais camadas de uma história cheia de sangue, política suja e, claro, aquelas lendas que o povo conta sobre presenças que simplesmente se recusam a ir embora. O Palácio da Aclamação tá lá, todo imponente no largo de mesmo nome, coladinho ao passeio público. Mas olha, não se deixa enganar por aquela fachada neoclássica toda bonitona e elegante não, viu? A origem dele é muito mais pé no chão. E vou te falar, muito mais sombria do que os livros de escola costumam mostrar. Por mais de 50 anos, ele foi a casa oficial dos governadores da Bahia. Mas antes dessa pompa toda, o lugar era conhecido como o Palacete dos Morais. Agora, faz um exercício comigo. Fecha os olhos e tenta imaginar a Salvador de 1894. A cidade era um burburinho só, cavalos nas ruas, o calor escaldante da Bahia e, no meio disso tudo, um comerciante português muito bem-sucedido, chamado Miguel Francisco Rodrigues de Moraes. O cara veio lá de Ponte de Lima, em Portugal, decidido a vencer na vida. E conseguiu. Ele comprou a propriedade da viúva Ana Carolina Ribeiro Miranda, porque queria um lar que mostrasse para todo mundo o tamanho do sucesso dele. Ele queria luxo, queria status. Só que o destino, sabe como é, né? Ele adora pregar peças. Apenas um ano depois de realizar o grande sonho de comprar o palacete, em 1895, o Miguel morreu do nada. Imagina o choque da família. A viúva dele, a dona Clara César de Moraes, que era uma mulher de fibra, filha de gente importante na política, acabou ficando no palacete por 16 anos. Mas a vibe da casa já tinha mudado, sabe? Tinha aquele luto pairando no ar. Foi só em 1911 que a história deu uma guinada completa. A dona Clara decidiu vender o imóvel para o governo do estado por 30 contos de réis. Naquela época, a residência oficial dos governadores era o Palacete das Mercês, que hoje a gente conhece como Palácio Rio Branco. Mas o que ninguém esperava é que o destino tinha planos violentos, muito violentos mesmo, para a sede do poder na Bahia. A política naquela época não era brincadeira. Era um caldeirão fervendo o tempo todo. O governador da vez, o Araújo Pinho, estava sofrendo uma pressão tão absurda, mas tão insuportável, que ele não aguentou. Apenas 2 meses depois que o Estado comprou a casa da família Moraes, ele pediu para sair, alegando problemas de saúde. Mas a gente sabe que o buraco era mais embaixo, né? Faltava pouco para o mandato acabar, mas o clima estava pesado demais. O que veio depois foi uma crise que Salvador nunca tinha visto. De um lado, o Aurélio Rodrigues Viana tentando assumir o controle, do outro, a mão invisível de JJ Seabra movendo as peças desse tabuleiro de xadrez político. E o resultado dessa briga de egos foi uma catástrofe total. No dia 10 de janeiro de 1912, a cidade de Salvador viveu um pesadelo. Foi bombardeada. Consegue visualizar isso? Tiros de canhão vindo lá do meio do mar, do Forte de São Marcelo, atravessando o céu e atingindo em cheio o Palácio Rio Branco.
O incêndio que começou foi uma coisa pavorosa. Não destruiu só as paredes e os móveis caros. Ele consumiu o acervo da biblioteca pública, séculos de história transformados em cinzas em poucos minutos. Com a sede do governo em ruínas e ainda fumaçando, a administração estadual teve que se mudar às pressas para o antigo palacete da família Moraes. E foi exatamente assim, no meio do caos, do fogo e da destruição, que o Palácio da Aclamação nasceu como sede oficial. O J.J. Seabra assumiu o governo com a cidade ainda cheirando a queimado e com a popularidade lá no chão. Quando ele se mudou para o palácio em julho de 1912, a casa estava do jeitinho que a família Moraes tinha deixado. Mas o Seabra era um homem de gostos caros e uma ambição gigante. Ele queria um palácio que botasse respeito, que mostrasse quem é que mandava. Para ampliar o prédio, ele tomou uma decisão que deixou todo mundo revoltado. Ele simplesmente roubou uma parte do passeio público para aumentar o jardim do palácio. Absurdo, né? Os intelectuais e políticos da época caíram matando, dizendo que aquilo era uma usurpação, uma violação total das leis. Parecia que o palácio já estava marcado para sempre com esse signo da discórdia e da ocupação forçada. O Seabra governou por 4 anos e, acredita se quiser, saiu sem terminar as obras. Foi o sucessor dele, o Antônio Muniz Sodré de Aragão, que teve que descascar esse abacaxi. A reforma foi tão radical, tão profunda, que o governador teve que morar um tempo no Palácio da Piedade, enquanto o Aclamação era transformado. Só em novembro de 1917 é que ele voltou para lá. E ó, que coisa curiosa e até meio sinistra, não tem nenhum registro de uma festa de inauguração, nada de pomposo. Só tem uma inscrição fria na fachada, ali do lado direito da porta principal, com o nome dos engenheiros. Estranho, né? Um lugar tão importante e nenhuma comemoração. Dali para frente, o palácio virou o centro nervoso de tudo o que rolava na Bahia. Por mais de meio século, 22 governadores passaram por aqueles corredores de madeira nobre. Imagina quanta conversa de pé de ouvido, quanta decisão que mudou a vida de milhões de baianos foi tomada entre aquelas paredes decoradas com ouro e espelhos franceses. O palácio viu de tudo, de crises políticas tensas a recepções de gala que pareciam saídas de um filme. Em 1968, a rainha Elizabeth II e o príncipe Felipe foram recebidos lá. Imagina o brilho daquele dia. Eles até deixaram uma placa de prata de presente, uma lembrança daquela visita real que parou Salvador. Mas ó, nem tudo era brilho e glamour. Por trás do veludo e do luxo, o hall de entrada do palácio muitas vezes virava um cenário de tristeza profunda. Era lá que aconteciam os velórios de ex-governadores e gente importante da Bahia. Então pensa comigo, o mesmo lugar onde a rainha da Inglaterra brindou, também foi o lugar onde corpos foram velados e lágrimas foram derramadas. Essa mistura de festa e luto deixa uma marca, você não acha? A era do Aclamação como moradia oficial acabou só em 1967, quando o governador Antônio Lomanto Júnior decidiu que era hora de se mudar para o Alto de Ondina. O palácio parou de ser casa, mas nunca deixou de ser esse símbolo carregado de mistério. O historiador Cid Teixeira, que sabia tudo de Bahia, dizia que aquele lugar era uma homenagem à República, construído bem em cima da casa de uma viúva. Mas aquele documento que a gente achou lá no porão, sabe? Aquele que estava escondido. Ele sugere que as coisas que aconteceram ali deixaram cicatrizes que tinta nenhuma consegue esconder. Tem registros de cartas que nunca chegaram ao destino. Relatos de mortes que foram abafadas durante as crises políticas para não manchar a imagem do governo. A verdade maldita é que o palácio foi erguido sobre camadas de conflito e dor. Desde a morte repentina do primeiro dono
até os bombardeios e a briga por terras públicas, parece que cada tijolo daquele lugar guarda um pouco dessa tensão. O tal documento menciona nomes de pessoas que serviram no palácio, gente comum que ninguém lembra, mas que viu coisas que os políticos preferiram apagar da história oficial. Tem gente que jura de pé junto que em certas noites, quando o silêncio toma conta do largo da aclamação, dá para ouvir passos apressados nos corredores vazios. E o pior, dizem que sobe um cheiro de fumaça do nada, como se o incêndio de 1912 ainda tivesse acontecendo em algum lugar perdido no tempo. Hoje o palácio é um museu, um lugar lindo para visitar e conhecer a história. Mas quem tem a sensibilidade um pouco mais aflorada, sente que as vozes do passado ainda estão lá, sussurrando. Ele continua lá, como um vigia silencioso, lembrando a gente que o poder sempre tem um preço bem alto e que, como dizem por aí, as paredes têm ouvidos. E às vezes, elas também têm segredos que demoram séculos para aparecer. Eu fico aqui pensando quanta coisa mais deve estar escondida naquelas salas que a gente ainda não pode ver, né? Se você curte mergulhar nesses segredos sombrios da nossa história e quer descobrir mais mistérios que esses casarões antigos escondem por aí, não desgruda da gente nos próximos vídeos. Sério, tem muita coisa bizarra vindo por aí. Valeu mesmo por assistir até aqui. Você é demais. Deixa aqui nos comentários o que você acha que ainda está escondido naquelas salas luxuosas. Você teria coragem de passar uma noite lá sozinho? Não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, tá? A gente se vê na próxima. Tchau.